Veio aí a reviravolta que muitos esperavam nessa primeira temporada de O Cavaleiro dos Sete Reinos. Vamos falar sobre isso e muito mais na análise do terceiro episódio. Aqueles avisos antes, né? Esse vídeo aqui é sobre tudo o que aconteceu até o terceiro episódio da primeira temporada, então caso você não tenha visto, saiba que eu vou discutir o que aconteceu no episódio. Além disso, assim como nos outros vídeos, eu evito trazer spoilers do livro aqui, tá, pessoal? Se eu não mencionar alguma coisa, é porque eu não quero trazer coisas que vão acontecer mais pra frente na temporada. Da mesma forma, eu peço que quem for comentar aí, perguntar alguma coisa que seria do futuro, coloque um aviso de spoiler só pra sinalizar pras pessoas, pra elas não pegarem, assim, coisa de surpresa. Né? No finalzinho desse vídeo vai ter um momento em que eu vou avisar vocês e nesse momento eu vou discutir algumas informações do futuro dos personagens, mas um futuro bem distante, tá? Bem posterior a todas as histórias que a gente tem no livro Cavaleiro dos Sete Reinos. Então não vai ter nada dessa temporada e nem das próximas e mesmo assim vai ser só lá no finalzinho do vídeo e eu vou avisar antes pra todo mundo que quiser sair antes da hora. Tirando esse momentinho no final, toda a discussão aqui é sobre o terceiro episódio, porque esse é o vídeo de análise que sai toda segunda-feira aqui no canal. Micando Futuro gravando um aviso aqui de cronograma, porque enquanto a gente estava editando esse vídeo, depois que o episódio 3 foi ao ar, a HBO anunciou que o quarto episódio da série vai ter a sua estreia adiantada. Então, em vez de sair no domingo, como seria o esperado, vai sair nessa sexta-feira agora, de sexta para sábado, né? Isso dá uma alterada no nosso cronograma de vídeos. Normalmente, às quintas-feiras, a gente publica o vídeo aprofundado, e o dessa semana seria sobre a rebelião Blackfyre. Esse vídeo ainda vai rolar, mas eu vou deixar ele para semana que vem. Por quê? Porque aí eu consigo adiantar esse vídeo da análise do episódio 4. Em vez dele ficar só na outra segunda, bastante depois do episódio, eu vou publicar ele aqui pra vocês no sábado. E aí na semana que vem sai o vídeo aprofundado contando a história da rebelião Blackfyre. Aviso dado, bora continuar. E agora chega de aviso. Se você quiser saber mais informações, tem tudo na descrição, tem link pros vídeos da playlist e tudo mais. Porque agora a gente tem que falar desse terceiro episódio, né, gente? Vamos conversar. Eu quero saber o que vocês acharam da revelação da identidade real, nos dois sentidos, né, do Egg. Eu sei que muitos de vocês já sabiam que ia rolar essa revelação em algum momento. Ou porque leram um livro, viram algum vídeo antigo meu com a Carol que a gente falou da história Targaryen e aí já sabia dessa identificação do personagem, ou acabou pegando um spoiler agora durante a temporada. Eu imagino que muitos de vocês já soubessem dessa informação, já soubessem da identidade do Egg. E aí dessas pessoas eu queria saber se vocês imaginavam que seria nesse momento, se seria assim no meio da temporada, ou se vocês achavam que ia ser mais pra frente. E principalmente eu queria saber de quem não pegou esse spoiler, quem chegou assim sem saber a informação. Como é que foi pra vocês essa reviravolta? Pelos comentários aqui do vídeo, eu percebi que algumas pessoas que ainda não sabiam da informação 100% estavam já com as suas teorias, né? Estavam já algumas chutando. E eu peço perdão pra essas pessoas, eu deletei os comentários de vocês. Mas é porque eu não queria que alguém fosse lá e respondesse: ah, mas você tá certo, ou você tá errado. Porque às vezes a pessoa tinha até sacado, mas ela não tem certeza necessariamente da informação. Aí se vê alguém que já leu o livro e confirma, eu acho que perde um pouco a graça. Ou então pior ainda, né? Se a pessoa tá quase certa, tá do caminho certo, mas vai alguém e já derruba. Que nem um comentário que eu tinha visto, que se eu não me engano a pessoa falou: ah, eu acho que o Egg é bastardo de algum Targaryen. Então ela tava num caminho certo ali, né? Ela tava relacionando com a casa Targaryen. Aí eu tinha certeza que ia vir alguém comentar: não, mas ele é o príncipe. Então eu deletei o comentário, peço perdão, mas foi pra proteger todo mundo que não sabia essa informação ainda. Quase impossível, eu acho, não pegar o spoiler, mas pelo menos aqui eu tentei proteger um pouquinho. E eu queria saber de quem não pegou o spoiler e recebeu essa informação pela primeira vez aí na série, como que foi a experiência? Porque assim, eu sou suspeita pra falar porque eu já sabia do que ia acontecer, né? Eu já li o livro, eu já conheço essa história e tudo mais, mas tentando me colocar no lugar de quem tá assistindo pela primeira vez, eu acho que a série conseguiu construir bem esse momento da revelação, principalmente no episódio 3, porque tem vários momentos que o roteiro dá uma indicada nisso pra gente, né? Inclusive tem um pouco antes da cena da revelação mesmo, que deixa bem na cara, mas não entrega ainda, né? Então ele deixa super assim, prestes a cair a ficha, sabe? Acho que é o empurrãozinho que falta pra cair a ficha da pessoa, que eu acho que é uma das construções mais legais que tem de plot twist, né? Você não entrega logo de cara, né? Porque senão fica meio sem graça, mas também você vai dando pistas cada vez mais fortes pra que a pessoa vá percebendo o que tá rolando e aí tem esse grande momento de cair a ficha um pouquinho antes da revelação
revelação real oficial. Eu gosto muito quando a história consegue se manter num ritmo em que esse grande momento de você concluir o que vai acontecer é bem na hora que vai acontecer. E, assim, não sei se funcionou com todo mundo. Tô chutando aqui como alguém que já sabia, né? Mas talvez com algumas pessoas tenha funcionado isso de cair a ficha bem na hora, e eu acho que isso é muito legal. Posso estar completamente errada também. Às vezes todo mundo já sacou no primeiro episódio, mas pelos comentários eu acho que algumas pessoas não tinham percebido. Então, sei lá, comentem aí o que vocês acharam. Eu trouxe essa discussão da reviravolta do Egg pro começo do vídeo, porque eu sei que é o que muita gente vai querer conversar, então vamos conversar nos comentários. Mas daqui a pouco eu volto pro Egg, volto pro Targaryen, porque a gente vai voltar pra árvore genealógica e tudo. Antes disso, eu quero falar o geralzão do episódio, como eu tenho feito nos outros vídeos de análise. Eu amei esse terceiro episódio, eu acho que é o meu favorito até agora da série, queria saber o que vocês acharam. Pela cena da reviravolta e por outras coisas também, eu amei o roteiro, amei a direção desse episódio. Eu acho que a diretora Sarah Jane Smith arrasou. Ela ganhou um prêmio de melhor direção em minissérie no DGA, que é a premiação do Sindicato dos Diretores de Hollywood, pelo trabalho dela em Uma Questão de Tempo, aquela minissérie com a Brie Larson na Apple. Eu gostei muito também da montagem desse episódio. Eu achei que tem um timing de corte muito bom. O timing sonoro também. Tem vários momentos em que eles fazem um corte junto com algum som específico, e isso dá um tom mais cômico. Logo na abertura, quando o Egg acorda, ele faz, né, a bufada assim, e aí parece a bufada de um cavalo, e aí corta pro título, e logo em seguida é a cena com o cavalo. Aí naquela cena da música com o Lionel Baratheon, tem uma hora que eles começam a cantar de novo, e entra um cacarejo ali, né, como se estivesse quase que censurando a música, só que é um som ali que rola no corte quando eles já estão indo pra outra cena em que eles estão andando no mercado de animais. Então acho que dá uma graça um pouco maior pra cena anterior, e também combina com a cena que eles estão entrando agora. Eu gostei muito desse timing dos cortes com os sons. Outra coisa da montagem, da direção, da trilha sonora é que eles não têm medo de parecer cafonas. E eu digo isso no melhor sentido possível, tá? Eu senti uma inspiração muito grande de melodrama, sabe? Uma coisa bem novelão mesmo. Aqueles cortes mostrando ali o rosto de todo mundo reagindo ao momento da revelação. Só faltou congelar o rosto do Dunk no final e começar o oi, oi, oi no final, sabe? Porque foi muito novelão. E isso, na minha opinião, foi ótimo. Funcionou muito pra esse episódio aqui. Não sei se vai funcionar se fizerem em outros episódios. E também não sei se funcionou pra todo mundo, né? Eu gostei bastante, mas queria saber o que vocês acharam. Aqui, nesse episódio específico, nesse contexto da revelação, reforçado, obviamente, pela trilha sonora, que nesse momento é bem dramática, assim, né? Mas tem alguns momentos do episódio em que ela é super tranquila, tem aquele assovio que eu acho super legal, e tem também um momento que eu acho que a trilha sonora se destacou bastante, aquela cena do Aerion, que ele tá sorrindo depois de ter sacaneado ali o torneio, e a trilha faz muita diferença nesse momento, nessa cena. E além da trilha instrumental, eles trouxeram também algumas músicas pra esse episódio, com letra e tudo, e elas são cheias de humor, né? Eu vou falar mais sobre elas daqui a pouco, mas eu acho que foi um dos destaques desse episódio. Assim como, olha só, quem diria que eu ia elogiar isso? O humor corporal, que eu vinha criticando aí nos 2 primeiros episódios da série, né? Mas olha só, eu achei que nesse terceiro episódio, esse humor corporal foi bem feito. Chocando com algumas coisas sim, e sendo engraçado por chocar dessa forma, mas esse choque não necessariamente veio por colocarem uma imagem chocante na tela. Dá pra fazer de outras formas, passando uma mensagem muito parecida ou até igual, e eu acho, inclusive, que pode ser mais engraçado dependendo da forma que você faz. Esse episódio, na minha opinião, foi um exemplo disso. Eu gostei muito do ritmo desse episódio, apesar de sempre ser bastante curtinho, né? Todo mundo tá reclamando disso e eu entendo, mas levando em conta a proposta de ser um episódio curto, eu gostei bastante desse ritmo dele no geral, e a forma que ele alterna muito bem entre os momentos mais tensos, os momentos engraçados, e também os vários momentos de dar aquele quentinho no coração. Queria saber o que vocês acharam, mas realmente eu acho que é o meu episódio favorito até agora, assim, eu gostei muito do episódio 3. E uma das minhas coisas favoritas no episódio é como eles fortaleceram a relação do Dunk e do Egg antes de sacudir tudo com essa revelação no final. O episódio todo foi mostrando pra gente mais da relação dos dois, mostrando a química ótima que tem entre os personagens, e eu não sei vocês, gente, mas eu tô apaixonada por essa dupla. Eu acho que tendo visto eles, é muito difícil eu imaginar o Dunk e o Egg de qualquer outra forma. Eu acho que eles realmente são os personagens, assim, muito louco isso. Os dois se encaixam muito bem nos personagens, eu acho que eles estão arrasando, cada um à sua maneira, e eles juntos têm uma dinâmica muito bacana. E
E as cenas deles estão muito legais também, sendo que várias delas são cenas originais da série. Eu já comentei isso aqui, né? Eu tô sem o livro pra segurar pra mostrar pra vocês desta vez, mas o livro que inspirou a série, né, O Cavaleiro dos Sete Reinos, ele é muito curtinho, gente. E assim, o livro tem 3 histórias. Se tudo der certo, cada uma vai ser uma temporada. Então, essa primeira temporada só adapta O Cavaleiro Andante, que é a primeira história, que é super curtinha, você lê em algumas horas, né? Então, mesmo fazendo uma temporada curta, com poucos episódios curtinhos também, ainda assim existe bastante espaço para eles criarem cenas aí entre os personagens. Isso pode ser bom, mas também pode ser horrível. E até o momento eu gostei da maior parte das cenas originais da série. Tem uma cena nesse episódio que eu achei meio... que é a cena do Plummer com o Dunk, que eu já vou comentar mais pra frente, mas nem ela chega a ser uma cena ruim, na minha opinião. E a maior parte das cenas originais eu tenho gostado bastante. Essa cena do Egg treinando logo de manhãzinha com o Trovão, por exemplo, foi demais. Ele é muito fofo, né, gente? Ele correndo ali com a lança, que é maior que ele, tentando simular ali que tá entregando pro Dunk, ou ele conversando com o Trovão e ganhando ele na lábia, e o cavalo abaixando a cabeça pra concordar, sabe? E aí nas interações do Dunk com o Egg também, né, eu senti uma dinâmica muito legal e que não precisa ser falada. Isso que eu tô amando também na série, que as coisas não precisam ser super explicitadas na fala, sabe? A série confia na nossa inteligência, então tem coisas que não precisam ser ditas, mas que estão ali. O que seria isso nesse caso? O Dunk tá tentando ser alguém menos violento do que o Sir Arlan era com ele. É uma hora que dá até dó do Egg, porque ele ficou lá treinando a manhã toda e o Dunk é super grosso com ele, mas ele volta atrás depois, né? Mas o momento que eu tô falando, que não tem uma fala relacionada diretamente a isso, mas que pra mim é isso, é quando ele tá ensinando o Egg a fazer o remendo ali na roupa, e o Egg pergunta, como que você conseguiu deixar tão certinho? E o Dunk hesita na hora de falar, e ele fala, é muita prática, sendo que eu tenho quase certeza que o que passou pela cabeça do Dunk é não falar o que aconteceu de verdade, e o que eu acho que aconteceu de verdade é que toda vez que ele fazia o ponto errado, torto, esburacado, o Sir Arlan devia dar um safanão nele, e ele não chegou a comentar isso com o Egg. Aí quando o Egg tenta de novo e faz bonitinho, o Dunk, ou seja, ele tá dando um reforço positivo. Assim, essa é a minha interpretação, pode ser que você interprete diferente essa cena, mas eu acho que a série tá dizendo isso pra gente, que o Dunk tá tentando ser mais gentil com o Egg do que foram com ele. E eu achei muito fofos esses momentos entre eles dois, né? Porque, beleza, o Dunk começou meio grosso e tal, mas depois que ele ficou ali, né, com dó do Egg e tudo, corta pra ele ensinando o Egg a remendar a roupa, eles dois escovando os cavalos juntos, sendo que o Dunk tinha mandado o Egg fazer sozinho, né? Mas não, eles dois ficaram lá juntos fazendo. E depois eles fazendo café da manhã ali, né? Eu achei muito fofa a cena deles fazendo o sandubim ali, quebrando os ovos e tudo, uma coisa bem relaxante. Ficou pra mim uma sensação meio que nem aqueles filmes do Estúdio Ghibli, que tem momentos específicos que os personagens param tudo e o foco é neles montando uma refeição, neles cozinhando alguma coisa, mostrando as etapas certinho. Isso é uma coisa que tem bastante nos livros do George R. R. Martin também, né? Ele costuma descrever bastante as cenas que tem alguma refeição, o que os personagens estão comendo ali e tal. Então eu gostei de ter esse foco aqui, além dos dois serem muito fofinhos juntos. Eu amei, assim, de paixão, o corte que dá pras justas e eles comemorando direto, a dinâmica deles ficarem tirando sarro um do outro. E eu amei também aquele momento em que eles estão olhando o campo do torneio e o Egg, eu poderia ser feliz em um lugar como esse. E o Dunk, mas você tá em um lugar como esse. Fofo, muito gracinha. E esse momento é interessante também, né, porque o Egg é um senhorzinho, né? Ele parece uma pessoa de 80 anos dentro do corpo de uma criança, que ele já tá falando da aposentadoria dele. Tá falando, né, pô, e aí, depois, né, quem sabe, depois de eu liderar uma grande campanha para o meu Lorde, ele me deu uma terra, eu case com a segunda filha mais bela. Ele tá basicamente descrevendo o que eu falei lá no vídeo sobre cavaleiros, né, que às vezes, né, quando um cavaleiro se destaca e tudo mais, ele pode receber terras do seu senhor, né. E ele tá falando brincando ali, é claro, mas depois ele pede pro Dunk pra continuar como escudeiro dele. Ou seja, ele tá planejando o futuro de brincadeira, mas também é meio sério. Eu acho que essa conversa entre eles e esses planos pro futuro, mesmo que super vagos, podem ser algo que a gente leva ali quando a gente for pro próximo episódio. Porque eu acho que uma dúvida que surge no final desse episódio agora é, o Egg se fingiu de um menino qualquer e ele tava ali junto com o Dunk, tentando ser o escudeiro dele, mas depois do torneio
torneio ele iria voltar pra vida normal dele, de príncipe, largar o Dunk? Como que seria isso? E eu acho que a intenção do Egg não era necessariamente voltar para a vida normal dele. E eu acho que a gente pode se perguntar por que o Egg não gostaria de voltar para a vida normal dele. O que faz um príncipe querer abandonar a vida de príncipe? Acho que a gente pode guardar essa discussão para os próximos episódios. Quem sabe a gente não tenha mais informações sobre isso. Mas já que eu falei deles ali nos campos do torneio, vamos falar desse torneio, né? Que nem apareceu tanto assim nesse episódio, mas foi importante. Na análise do episódio anterior, eu já falei mais sobre os participantes gerais, então eu não vou passar por isso de novo. Se você quiser, tem a lista completa no vídeo do episódio 2. Mas agora no episódio 3, eles chegam no primeiro dia real oficial do torneio. Aquele dia anterior tinha sido só meio que uma abertura. E aqui seria o tal do primeiro desafio, que é um momento reservado para cavaleiros que o Egg fala que são os de sangue nobre e renome, coisa que o Dunk tá longe de ser. Lá na análise do episódio 2 vai ter mais detalhes, mas basicamente esse torneio aqui é um torneio no formato de desafio. Eles escolheram 5 campeões, 5 cavaleiros ali para começar como campeões, e eles ficam lá com a barraquinha deles montada no campo de torneio. Agora nesse episódio deu pra ver certinho isso. Tá vendo? Você tem as barracas deles ali, né? E a ideia é que, vamos supor que você seja um cavaleiro e queira ir lá desafiar alguém. Você entra nos campos do torneio e você vai lá bater no escudo que tá ali na frente da barraca pra desafiar aquele outro cavaleiro pra uma justa. Esse cavaleiro vai tirar a barraquinha dele de lá e você vai montar a sua barraca como um novo campeão. E alguém pode ir lá bater no seu escudo pra te desafiar. Nesse momento do episódio que eles mostram as barracas, a gente tem 4 famílias representadas, porque tem uma que é 2 vezes, né? A casa Ashford tem 2 barracas, que seriam do Robert e do Andrew Ashford. Aí tem a casa Targaryen, a barraca do príncipe Valar. Tem a barraca do Lionel Baratheon. E essa barraca cheia de losangos aí é do Humphrey Harding. E eu já vou falar mais dele daqui a pouco. No livro, essas barracas mudariam um pouco, tá? Eles mudaram um pouquinho as justas. Porque aqui tá quase igual à configuração inicial dos campeões, mas no livro, em vez de ter o Lionel Baratheon, teria o Leo Tyrell. Acho que dá pra gente dizer que na série o Lionel Baratheon derrotou o Leo Tyrell e por isso ele saiu, não sei. Pode ser que tenha sido naqueles confrontos iniciais que a gente viu o Dunk e o Egg reagindo ali no café da manhã. A gente viu só 2 justas, mas talvez tenha rolado mais e o Leo Tyrell tenha saído nesse meio tempo. Mas entre as justas que foram exibidas, que a gente pôde ver, eu trouxe todos os detalhes pra vocês. A primeira, que eles estão super empolgados ali reagindo, é o que o povo chamou de Batalha dos Humphreys, porque foi a justa entre o Sir Humphrey Bisbury e o Sir Humphrey Harding. São 2 caras chamados Humphrey e eles ainda por cima são meio parentes. No livro diz que eles são irmãos por casamento, ou seja, eles são cunhados. Não diz se é a irmã do Bisbury que casou com o Harding ou se é a irmã do Harding que casou com o Bisbury, mas tanto faz, né? Eles são cunhados. E o legal desse confronto entre os dois é que foi muito de igual para igual, assim, porque diz que eles quebraram 12 lanças antes do Bisbury cair no chão. E isso é muita coisa, né, gente? Vocês lembram que lá no episódio anterior, o príncipe Baelor e o Dunk estavam falando sobre o Sir Arlan de Centaur, e o Dunk fala que eles tinham quebrado 7 lanças aí antes do Sir Arlan cair. E o Baelor já comenta que isso foi um exagero, né, que foram 4 lanças. E isso já é bacana. 4 lanças já é demais, assim. 7 lanças, então, seria fenomenal. Imagina 12 lanças, como é o que dizem que aconteceu aí na Batalha dos Humphrey. E a outra justa que apareceu lá rapidinho foi do Sir Andrew Ashford contra um cavaleiro da casa Stokeworth. Tá bem curiosa a forma que eles usaram o símbolo da casa Stokeworth, inclusive, porque normalmente é descrito como uma ovelha segurando uma taça, mas nesse caso parece que a ovelha tá dentro da taça, né? De qualquer forma, eu acho bem difícil que seja qualquer outra família. Pra mim, é a casa Stokeworth ali, mas corrijam se eu estiver errada. Mais pra frente no episódio, a gente vê como funciona esse esquema dos desafiantes, né? Toca um berrante ali quando o Aerion chega no campo pra desafiar alguém. No livro, eles tocam umas trombetas, assim, e o arauto vai anunciando cada um que vai lá desafiar. Então, acho que na série, apesar deles terem mostrado só o Aerion, deve ter rolado isso pra todo mundo também. E no livro, eles também descrevem bem mais justas do que a gente viu aqui na série. Mas eu acho que a série fez bem em não mostrar tudo também, né? Até porque fica bem mais caro pra gravar, né? Eu não sei se as pessoas iam gostar tanto de assistir assim. Mas eu acho legal. Mas uma participação que eles mostram no livro e que na série acabaram apresentando o personagem de outra forma foi uma justa do Sir Robin Riesling, ou Riesling, que é aquele cavaleiro que o Egg encontra ali quando ele tá com o trovão, aquele que usa tapa-olho. O Egg fala na série que ele é o cavaleiro mais louco dos 7 reinos e dá pra entender, né? No livro, enquanto ele tá na justa, ele perde o elmo ali na primeira tentativa com o Leo Tyrell, mesmo com um monte de farpa de lança quebrada voando ali na cara dele. Sendo que uns anos antes ele tinha perdido o olho justamente por causa de uma farpa de lança quebrada, ou seja, ele não liga, ele não se importa. Mas eu gostei bastante da cena com ele na série, acho que fica uma coisa meio misteriosa, assim, tipo, o que esse cara vai fazer na série? Por que apresentaram ele aqui?
aqui. Vamos ver se vai ter algo nos próximos episódios, né? Mas agora uma coisa que tem no livro que eu realmente senti falta de colocarem na série também, foi que no livro descrevem bastante como é o Lionel Baratheon nas justas. Porque a gente viu só ele party hard, né? Só ele nas festas, ele na curtição, mas deu pra ver que a barraca dele tava lá no campo, né? E eu acho que teria sido muito bacana mostrar também o comportamento dele ali nas justas, porque pelo menos de acordo com o livro, esse jeito caótico dele também rola. Diz que quando o oponente encostava no escudo dele, ele soltava gargalhadas estrondosas, né? Não dá pra gente esquecer que o apelido dele é Tempestade Risonha, porque ele realmente gosta aí de rir da vida, rir das coisas. Tem uma coisa que ele fazia que se o desafiante tivesse um espigão no elmo, que é tipo uma ponta assim, né, que fica um adereço que fica uma pontinha assim. Se eu não me engano é que nem tem nos caras da Guarda Real nesse episódio. Mas se o oponente tivesse um desses, quando o Lionel ganhava, ele quebrava o espigão, né, ele arrancava ali do elmo e jogava pra multidão, e a galera ficava muito louca, porque muitas vezes tinha metais preciosos, tinha altas coisas, então a galera amou o Lionel Baratheon, né, o povão amou o Lionel Baratheon, mas curiosamente, pessoas que tinham armadura e tinham elmo com espigão pararam de desafiar ele. Eu achei bem engraçado ler isso no livro, e eu não sei, não precisava ser isso na série, mas eu gostaria de ter visto alguma cena dele nas justas, acho que teria sido muito legal. Mas assim, não vou reclamar, porque todos os episódios até agora tiveram uma cena pelo menos com o Lionel Baratheon, e ele sempre roubou o holofote em tudo, tem sido maravilhoso, não sei o que vocês estão achando, mas eu tô achando ele um personagem muito legal, então não é que tá faltando cena com ele também, mas sei lá, queria ver ele nas justas. Outra coisa que é comentada no livro, e que eu acho que a série conseguiu trazer com uma fala do Dunk, é que o grande destaque daquele dia nas justas tinha sido o Sir Humphrey Harding, que o Dunk fala depois pro Raymond que parecia que ele ia carregar o dia, né? E no livro diz que ele tinha humilhado 14 cavaleiros, todos formidáveis, ou seja, o cara tava invencível, até o Aerion chegar, né? Mas antes de falar do Aerion, eu queria falar da trama da Westeros Bet que rolou nesse episódio, que eu falei que foi uma das cenas originais que eu não curti tanto assim, né? Tem essa trama aí do Plummer dizendo que gastaram muito, né, pra fazer o torneio, aí estão querendo ganhar uma grana de volta, e nisso oferecem aí pro Dunk entrar num esquema. Basicamente, de acordo com a cena, é pro Dunk agir naturalmente, né, pra ele ganhar ali contra o Sir Andrew Ashford, que estaria combinado que ele ia cair do cavalo e o Dunk ia vencer, e qualquer um que tivesse apostado grana no Dunk, ou seja, praticamente ninguém, já que ele é um desconhecido, essas pessoas iam ganhar uma boa grana com a derrota do Andrew. E assim, isso beneficiaria muito o Dunk também, porque qualquer um que vence uma rodada ali das justas, não só fica ali como um campeão, podendo ser desafiado por outras pessoas, que é uma coisa que a gente viu no episódio anterior que o Dunk quer, né? Ele quer esse destaque pra chamar atenção, pra ver se ele arranja um trabalho, coitado. Mas além disso, quem vence aí uma disputa dessas, também ganha o cavalo e os equipamentos do oponente. Inclusive a armadura, que a gente viu no episódio anterior que é cara, o Dunk não tinha essa grana. Então, pro Dunk que tá vendendo o almoço pra pagar a janta, ou no caso, vendendo cavalo pra pagar a armadura, isso faria uma baita diferença. No vídeo do episódio passado eu comentei que esse torneio é tudo ou nada pro Dunk, e ele reforçou essa ideia na conversa com o Egg, dizendo que ele nem sabe se ele vai continuar podendo ser o cavaleiro depois desse torneio, porque dependendo de como for o desempenho dele, ele vai perder tudo. Então pra ele seria muito vantajoso participar desse esquema, mas a que custo, né? A honra dele. E ele fala que ele não quer uma vitória que ele não tenha merecido. Nisso o Plummer até dá acho que talvez uma manipulada nele, de você não mereceu mesmo, né? Que eu não sei muito bem se ele tava tentando deixar o Dunk culpado, meio, então você mentiu? Ou se ele tava tentando assegurar o Dunk, né? De você mereceu sim, você é maravilhoso. Eu acho muito mais que a primeira opção, né? Mas seja lá qual for a intenção do Plummer, o Dunk pareceu meio culpado pela cara que ele fez ali. Aí eu queria perguntar uma coisa pra vocês sobre essa cena. Se vocês entenderam logo de cara o propósito dela. Porque eu acho que pra essa cena funcionar, você tem que entender muito bem qual é o formato desse torneio. Se você não entender que é esse formato específico de desafiantes, talvez pareça um pouco sem sentido. Porque na maioria dos casos, eu acho, se você vai combinar o resultado de uma partida, você não necessariamente precisa avisar quem vai vencer, né? O vencedor só tem que agir naturalmente, tentar ganhar, que é o que ele já faria, e que é o que o Plummer fala pro Dunk ali, né? Quem tem que saber mesmo e quem tem que talvez mudar a forma de agir é o que vai perder. Então, em outras situações, talvez o Dunk nem precisasse saber desse esquema, né? Ele poderia fazer parte ali sem nem imaginar que o outro estava perdendo de propósito. Mas a questão que faria com que o Dunk precisasse entrar no esquema, pelo menos eu acho que é a justificativa que a série encontra, é que é esse esquema de torneio de desafiantes. Então o Dunk poderia desafiar qualquer cavaleiro ali, e eles querem que ele vá especificamente no Andrew, porque eles provavelmente pensam que o Dunk é o que vai trazer mais vantagem nas apostas ali, né?
né? Menos gente vai apostar no Dunk porque ele é muito desconhecido. Mas, gente, sinceramente, eu achei meio nada a ver essa cena, eu achei meio nada a ver toda essa trama aí. Ficou meio vago, ficou meio estranho. Eles poderiam muito bem colocar o Andrew contra qualquer outro cavaleiro sem ter que combinar com o vencedor e o Andrew só se jogar no chão e eles ganharem mesmo assim. Não sei, digam aí o que vocês acharam da cena, mas pra mim o que foi mais interessante foi o que veio depois dela, que aparentemente o Dunk vai entrar no esquema, porque quando ele tá lá com o Raymond Fossoway, o Raymond pergunta quem o Dunk pretende desafiar, e ele fala que ele acha que ele e o Andrew Ashford são compatíveis. Você tá metido com Beth, Duncan, o alto? Não foi assim que eu te eduquei. Fica aí essa dúvida, se a gente vai ver o Dunk tomar esse tipo de decisão aí ao longo da temporada. Vamos ver nos próximos episódios, mas por enquanto fica aqui a lição de não apostar em resultados esportivos. Na verdade, não aposte em nada, não use bets, não aposte seu dinheiro, porque no fim a casa sempre ganha, e no caso eu tô falando a casa Ashford sempre ganha. Mudando de assunto, uma coisa que eu gostei nesse episódio é que eles trouxeram músicas novas, principalmente músicas cômicas, né? Isso é muito comum no mundo do George R. R. Martin, tem várias músicas que são citadas, muitas vezes a letra é colocada nas páginas dos livros. Tem as músicas mais dramáticas, né? Algumas delas até apareceram em Game of Thrones, tipo As Chuvas de Castamir, mas também tem muitas músicas cômicas. Uma que é bem famosa e também apareceu em GOT é The Bear and the Maiden Fair, que é o Urso e a Bela Donzela, né? Mas tem muitas músicas de comédia nas histórias. E várias delas são de comédia obscena, com letras falando ou de forma figurada ou de forma direta sobre sexo. Tem uma música que é tipo A Esposa do Dornês, né? The Dornishman's Wife. E é toda a história do cara contando como ele pegou a esposa do Dornês e aí o corno foi lá pra tentar matar ele e conseguiu, mas o cara fala, não, mas valeu a pena, porque eu senti o gosto da esposa do Dornês. E tem muito mais. Se a gente for pensar em todos os gêneros e tal, só na Wiki tem quase 70 títulos de músicas que aparecem nos livros. Tem muitas delas que a gente só sabe o título, porque mencionaram bem rapidinho, ou então a gente sabe que uma música é triste, que uma música é romântica, mas não sabe detalhes ou as letras, né? Mesmo assim, dá pra saber que várias dessas músicas são mais satíricas e que provavelmente abordam temas sexuais. Então essa música aí da história de uma moça chamada Alice, que teria 3 dedos e teria técnicas muito específicas, eu acho que é uma música que super se encaixaria nesse universo e combinou muito com essa vibe hedonista do Lionel Baratheon, né? É claro que ele ia fazer a dancinha com os movimentos específicos e que ele ia se divertir horrores fazendo isso. Tá vendo como o problema dos episódios iniciais da série não era o humor corporal e não era o choque especificamente? Se for parar pra pensar, essa cena, a letra da música, a discussão ali do Dunk e do Egg, né, uma criança, tudo isso esbarra muito mais em um tabu do que o Dunk ter uma diarreia. Mas, na minha opinião, funcionou muito mais, foi muito mais engraçado, mesmo também causando um choque aí, porque você não espera que, nossa, a música é sobre isso mesmo, e acho que isso é engraçado. Mas não sei, talvez tenha funcionado comigo, não tenha funcionado com vocês aí, queria saber nos comentários. Eu particularmente curti muito esse momento, o Manfred Dondarrion cantando, o Dunk e o Egg discutindo as implicações filosóficas da música, e se a personagem existiu ou não. A minha única queixa, possivelmente, é com o nome da personagem, que pelo menos na legenda do episódio que eu recebi, tava como Alice, escrito como Alice mesmo, que é uma grafia que não costuma ter em Westeros, tá? A grafia que tem normalmente é ALYS. Tem um monte de personagem que o nome é Alice ou Alice escrito desse jeito, mas a Alice não tem nenhuma, então acho que é um baita erro, entendeu? Nossa, eu vou processar a HBO. Não, nada a ver, mas só um comentário mesmo. Eu acho bem provável que no roteiro seja a grafia como tá nesse universo e aí na série acabaram usando outra pra legenda. Mas de verdade não importa, eu só quis ser chata aqui mesmo, procurar pelo em ovo. De resto, Lionel Baratheon, como sempre, roubando a cena, né? Só que teve uma outra música cômica nesse episódio. Enquanto o Dunk tava lá, coitado, vomitando de nervoso, o Egg tava cantando uma musiquinha. Vocês prestaram atenção nessa musiquinha? Porque ela, além de fazer umas brincadeiras engraçadas com palavras, também ensina pra gente sobre a rebelião Blackfyre. E eu já vou falar mais do que ela ensina, mas antes eu queria elogiar essa música, porque eu achei que a parte cômica dela funcionou bastante também. Infelizmente, pelo que eu vi, não localizaram, né? Não traduziram toda essa parte cômica da piada pro português. Aqui eu acho importante fazer essa observação que, assim, eu recebi os episódios antes, mas eu não sei se a legenda que tá lá é a legenda final que vai ser exibida com o episódio. Então pode ser que na altura que o episódio for exibido tenham colocado uma legenda diferente, que aí tenham trabalhado mais essa parte. Eu tô falando só com base no que eu vi. Normalmente eu vejo legenda
legendado em português pra ver como que traduziram quando tem disponível, e eu vou comparando com a versão da legenda em inglês, que normalmente tem, pra ver se tem alguma diferença e trazer aqui pra vocês. E pelo que eu vi, essa música, em sua maior parte, foi traduzida de uma forma mais literal. Tem um momento ali que eu acho que eles quiseram manter uma brincadeira, mas em geral eles não trabalharam tanto essa parte. O que é uma pena, tá, pessoal? Eu sei que às vezes é corrido pra fazer e tudo, mas eu acho que teria sido muito legal manter essa parte cômica da música, que basicamente é uma versão muito maior daquela brincadeira que fazem na música do Shrek, do Loki, que é o na cabeça o shampoo, lave bem o seu pé. Eu não acredito que é a segunda vez que eu tô citando Shrek pra falar da série de Dunk Egg, mas estamos aqui. Esse esquema que eles fazem nas estrofes de trabalhar com a expectativa de uma rima, e normalmente essa rima seria algum palavrão. Mas o Cavaleiro dos Sete Reinos acaba fazendo uma outra coisa que a música do Shrek não faz. Eles criam essa expectativa de que o verso vai terminar com um palavrão que rima, mas eles meio que emendam no próximo verso, e esse verso começa com uma palavra com a sonoridade bem parecida com a do palavrão que rimava. Então fica emendado ali de um jeito bem bacana. Eu não me lembro se existe um nome para essa técnica específica de poesia. Se tiver, comentem aí embaixo, por favor, porque eu realmente não me lembro, mas eu achei muito legal eles terem trazido isso. E se você for ver a letra da música, é realmente isso o tempo todo. Então vou colocar aqui na tela a primeira estrofe, né? Prince Baelor was the firstborn, Prince Maker sprang out last. Daemon was the bastard, so they kicked his bastard. Aí aqui, qual que seria a rima mais óbvia, que rimaria com last? As, que aí combina com a frase anterior, né? Bastard ass. Só que eles colocam o quê? O verso seguinte já. Então é so they kicked his bastard, grass is green in summer, green grass I adore. But grass is red all over when you kill a rebel, horses die in battle. Então assim, o que horse parece? Outro palavrão que completaria ali a rima. E por aí vai. Eu não vou falar a música inteira porque vocês já sofreram o suficiente com a minha pronúncia de inglês nesse momento. Mas todo o resto da música é assim. E eu achei mó bonitinho o Egg cantando, né? Porque, pô, uma criança cantando uma música toda meio fazendo um disfarce de palavrão. Me lembrou muito quando eu era criança, muitos anos atrás, que a gente cantava as músicas dos Mamonas Assassinas. Pra mim tem essa mesma vibe, só que se os Mamonas Assassinas fizessem músicas detalhando estratégias militares das nossas famílias. Acho que eles não fizeram músicas exatamente assim, mas eu senti um pouco essa vibe quando eu tava vendo o Egg cantar lá. Como eu falei, a versão que eu vi da legenda em português não tinha muito essa tradução assim, porque realmente eles teriam que fazer um outro esquema de tradução, uma tradução mais poética, em vez de fazer uma coisa mais literal. Mas eu vi que pelo menos na primeira estrofe parece que tentaram fazer um pouco disso, porque eles falaram lá, Daemon era o bastardo e o bastardo comeu, grama no verão floresce. E esse comeu não seria uma tradução literal, então acho que eles tentaram colocar que o bastardo comeu grama, o que por mais que não tivesse assim umas duas palavrões, talvez fosse legal pra trazer essa coisa de emendar um verso no outro, mas pelo que eu vi não teve no restante. Enfim, eu sei que é difícil localizar esse tipo de humor específico, mas não é uma pena. Porém, vamos falar do que essa música ensina pra gente sobre a rebelião Blackfyre. Lembrando que vai ter vídeo sobre isso, então não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas na análise do episódio 2 eu já contei pra vocês o que foi a primeira rebelião Blackfyre, né? Que o rei Aegon IV teve vários bastardos, inclusive o Daemon Blackfyre, e que por várias besteiras que esse rei fez em vida, inclusive legitimar os bastardos, depois que ele morreu, o Daemon Blackfyre foi coroado rei e tentou tomar o lugar do rei Daeron II, que era o herdeiro legítimo ao trono. E aí metade de Westeros lutou pelos Targaryen, metade lutou pelos Blackfyre. De novo, eu vou explicar isso melhor no vídeo aprofundado, mas essa música aqui, além de ser engraçadinha, conta pra gente sobre a Batalha do Campo do Capim Vermelho, que o Dunk já tinha mencionado no episódio passado, mas agora a gente sabe mais dela. Essa foi a batalha que acabou com a rebelião Blackfyre, e a música destaca o papel dos príncipes Baelor e Maekar Targaryen nesse confronto, ou seja, o filho mais velho e o filho caçula do rei Daeron II, e tio e pai do Egg, respectivamente. Vejam aí eles na árvore genealógica da série. O Baelor e o Maekar ficaram conhecidos como o Martelo e a Bigorna por causa da estratégia que eles usaram nessa batalha. Existe até uma música com esse título, Martelo e a Bigorna, nos livros, mas nunca mostraram uma letra pra ela, nem nada assim. Essa que apareceu na série agora foi pela primeira vez. Tá, mas por que esses irmãos foram chamados de Martelo e Bigorna? É que quando eles estavam nessa batalha aí do Campo do Capim Vermelho, o Maekar fez uma parede de escudos com os homens dele na frente do exército Blackfyre, bloqueando a passagem deles. E aí o Baelor chegou por trás dos Blackfyre com um monte de lanceiros dorneses, que nem na música. E o que aconteceu foi que basicamente o exército Blackfyre ficou prensado entre esses dois esquadrões. É claro que assim, não foi bem isso que venceu a guerra, tá? Tem um personagem muito importante que foi deixado de fora dessa música, mas eu devo falar mais sobre
ele no vídeo da Rebelião Blackfyre mesmo. Mudando um pouco de assunto agora, mas nem tanto, nos vídeos anteriores eu tinha falado sobre como os Targaryen estão numa situação meio precária, que eles não estão ali no seu melhor momento de popularidade, e que parte do motivo deles frequentarem torneios menores como esse de Valfreixo é que eles querem estabelecer autoridade, marcar presença e também recuperar um pouco desse carinho do povo, sabe? O carinho da torcida. Mas como que eles vão ser amados pelo povo se tem o príncipe Aerion causando e lembrando o povo de que os Targaryen podem ser meio complicados? Então vamos falar do Aerion. No episódio passado ele já tinha aparecido, mas bem brevemente, né? Ele deu aquela esnobada no Dunk. E o Aerion, como disse o Raymond, é todo sorriso e cavalheirismos desde que o pai dele esteja olhando. Quando o Maker não tá presente, você não quer estar no mesmo ambiente que o Aerion. E no livro ele é mais resplandecente do que na série, né? Ele tem cabelos muito compridos, é todo lindão, chamativo. Ele se apresenta não como Aerion Targaryen, mas sim como Aerion chama-viva. E tudo nele tem essa temática de fogo. A armadura dele na série representa um pouco isso, né? Ela é toda diferentona, com esse elmo que parece que o cabelo tá pegando fogo, assim. E no livro ele é mais colorido ainda, com pedaços meio laranjas, assim, na roupa até do cavalo, sabe? Pra parecer que tá tudo em chamas. Aliás, o Aerion é um dos personagens que tem emblemas pessoais, né? Que é uma coisa que aparece muito no mundo do George R. R. Martin, mas que acaba não sendo tão mostrado nas séries. Acho que em GOT eles chegaram a mostrar alguns casos disso, né? Pelo que eu me lembro, a gente vê o do Joffrey, por exemplo, que é dividido ali, né? Tem o leão dos Lannisters com o veado dos Baratheon, tem os emblemas dos reis também, tipo Stannis, que dá uma variada no símbolo Baratheon, mas nos livros é ainda mais comum ver isso. Um caso que não teve, por exemplo, foi em House of the Dragon, que a Rhaenyra, no livro, usa um emblema bem diferente. Ela tem esse emblema dividido em 4, e aí tem 2 vezes o emblema Targaryen, e nos outros quartos tem o símbolo da casa Arryn, que é a casa da mãe dela, e o símbolo da casa Velaryon, porque ela era casada com Laenor Velaryon. Mas na série só usaram como símbolo dela o dragão Targaryen normal mesmo. Pelo menos o emblema pessoal do Aegon inspirou ali o emblema dos verdes, então dá essa diferenciada. Tem o dragão dourado contra o dragão normal Targaryen, que poderia ser outro da Rhaenyra, mas enfim, eu entendo que é um emblema meio complicado pra botar na TV, não sei se ia ser tão legal, enfim. É muito comum, tá? Até mesmo nessa história aqui, além do Aerion, o Maker também teria um emblema diferente. Ele usa 4 dragões Targaryen em vez de um grandão, porque como ele é o 4º filho, ele colocou ali 4 dragões. Enfim, o Aerion tem esse emblema pessoal, que é um dragão Targaryen, só que ele tem cabeças de cores diferentes. Tem uma que é laranja e outra que é amarela, então fica junto com o vermelho do dragão, ficou uma coisa bem fogo. E aí essas cabeças do dragão sopram chamas douradas. O cara gosta de fogo, entendeu? Mas saindo um pouco do livro, eu gostei muito das cenas com Aerion nesse episódio. Ele chegando como desafiante no torneio é bem bacana. Ele parar ali na frente do Valar e falar: não, primo, dessa vez não vou te fazer passar vergonha. Eu amo que nessa hora o Baelor olha meio de saco cheio, porque deve ser uma coisa bem comum de acontecer com o Aerion. E nesse momento do desafio, a gente viu também que o Aerion é bem síndrome do poder pequeno, né? Porque ele não vai no primo dele, né, no Targaryen, porque ele sabe que se ele machucasse mesmo o primo, assim, de propósito, como ele fez com o oponente dele, ele iria ser repreendido. Se ele fizesse isso com Lionel Baratheon, mesma coisa. Talvez até pior. Com os filhos do Sr. Ashford, ele até poderia fazer alguma coisa, mas aí seria um escândalo maior, porque ele estaria se indispondo com o anfitrião do torneio, e a família dele estava lá por causa disso, então ele iria se indispor com a família também, o que poderia dar problema, porque eles foram por ordens do rei. Já o Sir Humphrey Harding, tadinho, foi o que não tinha nada que pudesse conter o monstro aí que existe dentro do Aerion. A casa Harding é uma casa bem pequena de cavaleiros com terras ali no Vale de Arryn. Nem lords eles são. Só tem mais um outro personagem da casa Harding que é relevante nas Crônicas de Gelo e Fogo, se eu não me engano. Se você não sabe o que são cavaleiros com terras, eu fiz um vídeo lá sobre cavaleiros e lá eu explico certinho, mas eles estão abaixo ali na pirâmide social de Westeros, de um senhor feudal mesmo, como um Lionel Baratheon da vida, ou até mesmo de um Ashford. Então o Sir Humphrey Harding não tem muito status, e ele estava se destacando no torneio, né? Então o Aerion meio que tava botando ele em seu lugar, vamos dizer assim. Logo que ele convoca pro desafio, já é com um deboche, né? Ele fala, eles já chegam, vamos lá, pequeno cavaleiro, tá na hora de enfrentar o dragão. Meio que, você tá aí brincando, né? Você é qualquer coisa, vamos fazer uma briga de verdade aqui. Só que não é uma briga de verdade, né? Porque o Aerion trapaceou, desrespeitou tudo lá, foi horrível. Como cena foi ótimo, eu gostei muito da cena, apesar de ter morrido de
aflição com ela. A forma que eles construíram essa tensão, a forma que o próprio Aerion se apresenta, que a gente já percebe que tem alguma coisa errada com esse moleque. O Egg gritando pra matar, que é uma coisa que ele não tinha feito nas outras justas. Então você já começa a perceber que tem algo errado acontecendo. O Dunk percebendo o posicionamento ali da lança, que assim, tá errado, tá muito mais baixo do que deveria estar. E tudo que acontece ali com o cavalo, gente, aquilo aperta o coração, assim, não só pelo acontecimento em si, que já dá mó dó do cavalo, dá mó dó do Humphrey Harding lá com a perna quebrada, mas também porque como eles colocaram o som ali do cavalo estribuchando, tô nervosa com isso até agora, sabe? É muito aflitiva essa cena. E eles conseguiram colocar isso junto com essa música meio épica, dramática, bem melodramática até, do Aerion lá meio triunfante, com um sorriso, assim, claramente ele acha que ele arrasou, né? E que não vai acontecer nada com ele. Eu achei muito bacana a forma que essa cena foi feita, apesar de ser bem aflitiva. Queria saber o que vocês acharam. Mas enfim, o povo se revolta ali, começa a atacar coisa no Aerion, invadem tudo. Tem que entrar um monte de guarda, inclusive a guarda real. E aliás, uma coisa que eu não comentei no episódio passado, e eu queria muito trazer aqui muito rapidamente, a guarda real tá com a armadura branca, né? O que é uma maravilha, porque eu não sei qual era a restrição das séries anteriores desse universo, que nunca colocavam uma armadura branca pra guarda real, sendo que isso é uma das coisas descritas a respeito deles. Eu achei muito legal terem colocado agora, finalmente. Assim, eles usam a armadura branca, simples assim. Enfim, essa cena é muito bacana, e com toda essa briga, é óbvio que não teve mais justa ao longo do dia, né? Eles encerraram o torneio por aquele momento. O Humphrey Harding foi considerado o vencedor oficial dessa justa. O Sr. Ashford acaba dando o cavalo do Aerion pro Humphrey Harding, como se o Aerion tivesse realmente perdido, né? Ele foi desclassificado, basicamente. Mas não é muito consolo, né? Porque o cara quebrou a perna ali muito feio, e possivelmente isso quer dizer que a carreira dele como cavaleiro, né, que ele tava parecendo que ia super bem, meio que essa carreira pode acabar. O Aerion conseguiu o que ele queria, que era destruir alguém, mas ele também acabou com qualquer chance dos Targaryen serem bem vistos nesse momento, né? Acho que dá pra ver pelo discurso do Raymond Fossoway o que falam sobre os Targaryen nos bastidores. O Raymond foi bastante imprudente aqui, tá? Porque é muito fácil alguém perder a língua por esse tipo de discurso, é considerado traição. Mas o Raymond claramente não é a pessoa mais sagaz do mundo e acabou se deixando levar ali enquanto falava com o Dunk. Eu amo o Raymond, cara. Aquele sorrisinho que ele dá quando ele fala, nós fazemos nossa própria cidra. Cara, é muito bom, ele é muito bobo, eu amo ele. E assim, ele realmente se passou naquele desabafo, né? Mas foi muito bacana como um termômetro pra gente ver o que pensam sobre os Targaryen em Westeros. Tem um vídeo que eu vou linkar na descrição que a gente fala sobre a história da conquista de Westeros pelo Aegon e as suas irmãs. Mas basicamente, Westeros tinha os seus reinos, tinha suas culturas próprias, quando de repente o Aegon Conquistador decidiu que ia ser rei do continente inteiro e foi com os seus dragões e suas irmãs lá pra invadir. E por mais que eles tenham se adaptado aos costumes de Westeros, algumas tradições da nobreza, a fé do Sete e tudo mais, os Targaryen sempre se colocaram em um lugar de excepcionalidade. Eles tinham os dragões, tinham o sangue valeriano, então muitos dos costumes e das leis das outras pessoas, até mesmo da nobreza, não se aplicavam tanto assim aos Targaryen. Eles continuaram praticando o incesto, por exemplo. Não quer dizer que eles nunca fossem cobrados ou questionados por isso, mas em geral eles conseguiam calar de diversas formas quem criticava. E os nobres de Westeros permitem que os Targaryen se mantenham no poder, mas existe em algumas famílias esse desconforto. Aí você pega alguém tipo Aerion, que vai participar de um torneio, que é algo que faz parte da cultura tradicional de Westeros, pelo menos da parte sul de Westeros, um pouco mais, e ele vai lá e zomba dessa tradição com a forma que ele agiu ao enfrentar o Sir Humphrey. Ainda por cima fica lá sorrindo, porque ele sabe que nada vai acontecer com ele, um príncipe da Casa do Dragão, melhor do que todo mundo. Aqui eu tô falando da visão de alguém ali de Westeros, né? Essas pessoas devem se sentir muito desrespeitadas e achar que é uma injustiça ele poder agir dessa forma, como a gente viu na fala do Raymond, né? Por isso que ele fala que sim, ele concorda que foi de propósito que o Aeron matou o cavalo. Ele provavelmente acha que é só mais um caso dos Targaryen agindo como deuses entre os homens. Mas o Aeron não cansa de causar, porque depois ainda tem a treta com a Tanselle e o Dunk, que a Tanselle tá apresentando novamente aquela peça que eu comentei no episódio 1, do Serwyn do escudo espelhado, que usa o escudo ali pra se aproximar do dragão e acertar a garganta dele. E dessa vez a Tanselle tá interpretando o Serwyn
Então é ela que mata o dragão, mas o Aerion chega lá pra ver o finalzinho da peça e não curte nada essa cena. Por causa disso, ele quebra ali o dedo dela e é muito aflitivo esse momento, né? Todo aquele movimento de câmera que eles fazem ali pra aproximar, o dedo quebrando e o som que faz. Ai, o Dunk vira bicho só com o Aerion, dá um chutão na boca dele. Precisa de 3 guardas pra segurar o Dunk, né? E como nisso ele deixou um dente do Aerion mole, eles iam, como punição, começar quebrando todos os dentes do Dunk. Mas aí chega o Egg, ou melhor, Aegon, né? Como assim? Eu amo as falas nesse momento. A forma que o Dunk tenta proteger o Egg, falando que ele vai se machucar também, e o Egg dizendo, não vão me machucar, ou vão ter que responder pro meu pai. E aí ele trata os guardas pelo nome, já sinalizando pra gente que ele convive com essas pessoas. O Aerion perguntar do cabelo e o Egg dizer que cortou porque não queria se parecer com ele. Ou seja, ele tem o cabelinho platinado dos Targaryen, né? E eu falei lá no começo do vídeo que eu amei esse fim de episódio bem novelão mesmo, mostrando a reação de todo mundo com a música super dramática. Maravilhoso, assim. E aí termina com o frame de novela mesmo, com o Dunk chocado, com aquela cara de como assim eu não percebi que ele era um príncipe. No livro tem vários momentos que o Dunk começa a se chamar de burro nos pensamentos dele. E eu acho que a cara dele retrata muito isso nesse momento. Mas o que vocês acharam dessa revelação? Como eu falei lá no começo, me pareceu muito bem construída. Tem algumas coisas um pouco diferentes do que tem no livro, mas eu achei que tudo combinou muito com a série. Por exemplo, no livro o Egg demonstra muito mais que ele manja de todos os cavaleiros que estão ali, ele traz algumas informações mesmo sem o Dunk perguntar. Então você fica, nossa, esse menino sabe muito mais, assim, do que ele aparenta, né? Tem um pouco isso na série, mas é menos, né? E tem algumas coisas que estão mais no pensamento do Dunk. Por exemplo, o Egg não quer entrar no castelo, e aí o Dunk fica, o menino, né, não quer, deve estar com vergonha de entrar no salão de um senhor. Uma hora isso vai passar, ele vai se acostumar. Como se fosse porque o Egg é tímido, é meio bicho do mato, e não porque ele tá tentando não ser reconhecido. Mas tem algumas coisas que a série trouxe em relação a isso, né? Como quando eles estão falando ali com o Raymond nesse episódio 3, e o Egg fica meio com o rosto virado, ele não fala direito, porque ele tá com medo de ser reconhecido. E realmente é um medo embasado, porque o Raymond dá uma olhadinha pra trás depois, quase como se, peraí, será que eu não conheço ele? Então talvez, quem sabe, se eles convivessem mais tempo, o Raymond reconhecesse. Tem algumas coisas que rolaram em ambas as séries, né? Por exemplo, o Egg falar dos príncipes sem nenhum tipo de cortesia. Quando o Dunk pergunta sobre o Valar, o Egg fala que ele é o filho do Baelor, não fala que é o príncipe Baelor, por exemplo. Isso é uma coisa que rola no livro quando o Egg vai mencionar o Valar e o Dunk até corrige ele, fala príncipe Valar. Um escudeiro deve ter a linguagem cortês. Mas ele não fala príncipe Valar porque ele também é um príncipe, ele não precisa fazer isso, então ele não tá acostumado. Tem o lance dele falar que mora em Porto Real, mas que não mora na Baixada das Pulgas, porque ele mora na Fortaleza Vermelha. Mas tem coisa que é meio que mentira mesmo, né? Tipo a pergunta do Dunk sobre ele ter conhecido o pai, e o Egg, não, not really. Tipo, não conheci muito não. Que qualquer pessoa interpretaria como, beleza, ele não conheceu o pai. Só que ele tá talvez falando num sentido mais profundo, né? De não ficar próximo do pai, do Maker e tal. Acho que dá pra interpretar dessa forma, mas é uma mentirinha aí que o Egg colocou. Não dá pra ele dizer que não mentiu, né? E tem vários outros sinais, né? Ele ignorar a moeda que o Dunk joga lá no primeiro episódio. Ele não gostar das comidas mais simples. Tem também a cena da vidente, que é muito louca, mas eu vou comentar só lá no final do vídeo. E todo esse interesse que o Egg tem nos Blackfyre, né? Porque assim, é um contexto político importante pra essa época, mas também já faz mais de 10 anos que teve a rebelião. Eu falei nos vídeos anteriores que sim, é uma memória constante, não é uma coisa que foi esquecida, porque a gente tá lidando aí com personagens que muitos deles viveram essa época da guerra, muitos lutaram nessa guerra. Então não é algo que foi esquecido, porém não é um assunto do dia a dia, sabe? Já passou essa guerra e tem muitas outras guerras que podem virar música, que as pessoas podem comentar, que podem brincar ali de personagens da guerra, falar que vai enfrentar o inimigo, mas a importância, a relevância do assunto muda um pouco se você é um príncipe Targaryen, que é filho da Bigorna e sobrinho do Martelo. Isso é um assunto que deve ser muito mencionado sim, e você deve ouvir muitas músicas e muitas histórias a respeito dessa época sim. Tem vários outros sinais também, né? Lá no começo da série, quando o Dunk encontra o Egg na estalagem, tem aquele bêbado ali que paga com uma moeda com o símbolo
símbolo Targaryen. E eu falei no vídeo desse episódio sobre a importância dos valores das moedas na série, e que não necessariamente a questão era só o símbolo do dragão, mas sim ser um dragão de ouro. Mas nesse caso específico também, eu sei que colocaram aquela moeda não só por causa do valor, pra mostrar que o cara era ricaço, como também pra já fazer a gente ficar com o símbolo dos Targaryen na cabeça e talvez relacionar a esses personagens a essa situação. Porque se você for olhar com atenção, esse bêbado que paga com a moeda graúda usa roupas bastante chiques, roupas de um nobre, que tem as cores vermelha e preta. E em Westeros, os nobres amam usar roupinha da cor da família. Então, quando a gente ouve ao longo dos episódios que tem 2 príncipes desaparecidos e que um deles é um bêbado, isso já acende um alerta, né? Acho que acendeu pra vocês também. E como o Daeron aparentemente ainda não foi encontrado, acho que a gente pode falar mais dele em outra ocasião, né? Mas foi legal que nesse episódio o Raymond ajudou a gente com a árvore genealógica dos Targaryen, né? Ele foi listando os filhos do Maekar e contando mais detalhes deles pra gente. Então esse trabalho que eu fiz aqui de colocar uma árvore genealógica específica da série, sem muitos spoilers e tal, apesar de eu saber que isso ajuda muita gente, eu acho que a série tá fazendo um bom trabalho em apresentar certinho quais são esses membros da família. Pelo menos pra mim parece que eles estão apresentando bem aos poucos, eles estão reforçando bastante quem é primo de quem é filho de quem, mas queria saber o que vocês estão achando aqui nos comentários. Enfim, seguindo aqui a árvore genealógica, ele fala, né, que o Daeron é um beberrão, que o Aerion é vaidoso e cruel, que o terceiro filho é tão pouco promissor que mandaram pra cidadela, e eu já falo mais disso. E logo que ele menciona, né, e o quarto filho, ele vai falar alguma coisa sobre o quarto filho, essa fala é interrompida pelo Egg chegando e pedindo socorro. Eu amo essa cena no livro e a da série é bem parecida, porque esse timing da chegada do Egg é um foreshadowing perfeito. Foreshadowing, simplificando muito, é quando você sinaliza algo que vai acontecer lá na frente, sem dizer com todas as letras, mas você dá uma boa sinalizada. Se vocês quiserem saber mais, tem um ficcionário que eu falei sobre isso, vou linkar aqui embaixo. Mas esse tipo de foreshadowing, esse que é feito bem em cima da hora, eu acho muito legal, porque dá aquela oportunidade da pessoa tirar a conclusão logo antes da revelação acontecer. Então fica muito satisfatório, sabe? Eu tive a sensação que essa cena foi um pouco isso, queria saber a opinião de vocês. Mas sim, gente, o Egg, na verdade, é o príncipe Aegon Targaryen, quarto filho do príncipe Maekar e neto do rei Daeron II. E tava lá de cabelinho raspado, se fingindo de menino qualquer pra trabalhar de escudeiro do Dunk. E o Dunk, por sua vez, parece que tá lascado, né? Porque apesar de ter um príncipe protegendo ele atacou outro. E eu não sei se ele vai deixar barato, não. Vamos ver o que vai rolar nos próximos episódios. E agora eu vou entrar numa parte com um pouco mais de spoilers. Eu não vou falar nada que vai acontecer na história dessa temporada, nem mesmo de coisas que acontecem diretamente no livro, tá? Eu vou contextualizar algumas coisas, principalmente falar desse terceiro filho que o Raymond mencionou e que eles não disseram o nome na série. E lá no final de tudo eu vou falar sobre o que a vidente falou ali pro Dunk e pro Egg, que é algo que não tá diretamente em nenhuma série, é mais como um fato histórico, vamos dizer assim, mas algumas pessoas não vão querer saber porque envolve os personagens da série. Então, se você não quiser saber essas coisas, já fica o lembrete pra você voltar aqui às segundas e quintas-feiras, porque tem mais vídeos da cobertura de O Cavaleiro dos Sete Reinos, e deixa o like na saída, né? Muito obrigada por assistir até aqui, e a partir de agora, mini trecho de spoilers. Cara, foi muito engraçado que no episódio passado eu quebrei a cabeça pra fazer a árvore genealógica sem spoilers perfeita, sem indicar muito que eu tava escondendo alguns spoilers específicos, porque dizer que aquilo era um spoiler já seria meio que um spoiler. Se as pessoas suspeitassem que eu tava escondendo alguma coisa dos Targaryen, elas talvez achassem que a revelação seria a identidade dos Targaryen, e por isso eu não queria chamar muita atenção. E aí vieram alguns comentários, mas Mikan, você não sabe quem é o terceiro filho do Maekar? Eu sei, gente, eu juro. Mas enfim, eu dei uma manipulada nessa árvore genealógica. Eu não coloquei as imagens do Daeron e do Egg, apesar de eu estar colocando todas as imagens dos Targaryen que já tinham aparecido, porque eu não queria revelar isso antes da hora. E a justificativa que eu usei no vídeo foi que eu só colocaria o nome dos Targaryen que tinham sido falados até aquele momento, né, que tinham sido mencionados diretamente por nome. Essa foi a desculpa que eu encontrei para não entregar logo de cara uma informação que já ia acender vários alarmes para todo mundo que viu o GOT. E eu tenho certeza que muita
gente já sabia, muita gente já fez essa conexão e aí não tinha o que eu fizesse que fosse evitar isso. Mas eu sei que para algumas pessoas fez diferença eu não ter colocado, tá? Porque se eu tivesse colocado, elas iam perceber na hora a identidade do Egg só por saberem que o nome do terceiro filho do Maker é Aemon. O Aemon Targaryen que foi pra Cidadela para se tornar um mestre. O mestre Aemon de Game of Thrones. E tanto o nome dele acaba sendo um spoiler que a própria série agora, o Cavaleiro dos Sete Reinos, não mencionou na cena que o Aemon tá listando ali os filhos. E que bom que ele não fala, né? Porque eu acho que isso tornaria ainda mais óbvia a identidade do Egg. Mas né? O Cavaleiro dos Sete Reinos se passa quase um século antes de Game of Thrones, mas tem alguns personagens que são familiares pra gente de outras séries. E um deles é o Mestre Aemon, que é super velhinho na época de Game of Thrones, né? E que por mais que ele não apareça, assim, diretamente nas histórias de Dunk e Egg, ele é mencionado, porque é um dos irmãos do Egg. E lá em GOT, nas Crônicas de Gelo e Fogo, tem aquele momento icônico do Mestre Aemon, que é super triste, dele falando: Egg, sonhei que era velho. Esse é o Egg com quem ele tá falando, porque o Egg é o apelido que eles davam pro Aegon. Ele não tá mentindo o nome dele, ele tá omitindo o nome completo, mas Egg é o apelido. E aí, sabendo dessa informação, sabendo do Mestre Aemon e que o Egg é parente do Mestre Aemon, quem se lembra de GOT provavelmente já sabe as informações que eu vou falar agora, que é algo em relação à cena da vidente desse episódio. Se você não lembra e não quer saber do futuro distante do Dunk e do Egg, eu recomendo muito que você saia do vídeo agora, tá? Não é nada que tá nas histórias publicadas dele, é uma coisa lá da frente, depois que o Egg já é adulto, e eu nem vou entrar em muitos detalhes aqui, mas basicamente o que a vidente falou é verdade. Pelo menos a parte do Egg. A parte do Dunk pareceu meio genérica mesmo. Mas a do Egg é sim, ele realmente vai ser rei e realmente vai morrer no fogo. Se vocês quiserem saber essa história, as informações que a gente tem até o momento estão principalmente no livro O Mundo de Gelo e Fogo, que eu vou deixar aqui na descrição. E também tem um vídeo de história Targaryen antigo meu e da Carol, que a gente fala desse momento que é a tragédia de Solar Estival. Eu só recomendo você ver esse vídeo inteiro se você realmente não se importar com nenhum spoiler dessa época das histórias de Dunk e Egg, porque nesse vídeo a gente passa de uma forma bem corrida por vários reis Targaryen, então a gente vai acabar trazendo vários spoilers de sucessão ali dessa época até chegar no Egg, e aí é meio complicado. Mas se você quiser saber só a parte de Solar Estival, é lá pelos 26 minutos. Aquele vídeo é super antigo, então se vocês quiserem, se for do interesse de vocês, eu posso talvez fazer um vídeo falando desse futuro mais distante do Dunk e do Egg, falando quem eles vão se tornar, sem ficar muito atrelado à cobertura da série, sabe? Alguma coisa depois da temporada, porque aí acho que eu consigo fazer um vídeo com spoilers, avisando bastante e tal, sem acabar estragando pro pessoal que tá vendo a série e não quer saber essas informações, né? Comentem aí se vocês quiserem e sinalizem os spoilers nos comentários, por favor. Espero que vocês tenham gostado desse episódio tanto quanto eu. Deu pra ver que eu curti muito porque esse vídeo está imenso. E a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!